Qual a sua temperatura espiritual? Se cada um de vocês recebesse um termômetro aí, o que você acha que ia dar a sua temperatura? Ali no alto? Você ia estar quente? No médio, você ia estar morno? Ou ali no baixinho, frio? Então, nós vamos ler uma passagem de Apocalipse, onde Deus fala para a igreja de Laodiceia, que se encontrava crentes com essas três temperaturas espirituais: frio, morno e quente. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia descreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Misericórdia. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amados? Então, essa passagem aqui, ela foi escrita por João para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja muito rica, porque ela comercializava lã, uma espécie de lã preta, que era muito preciosa, muito valorosa, que era utilizada para fazer roupas finas, tecidos finos, caros, e também o colírio. A cidade, ela produzia essa lã e o colírio, por isso ela era muito famosa e muito rica, essa igreja de Laodiceia. Mas, embora essa igreja fosse muito rica, o Senhor, olha só o que o Senhor diz, como é que está a situação dela. Vamos ver em Apocalipse 3:17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Então, para essa igreja que se achava rica, o Senhor diz que ela era pobre. E é engraçado também que mesmo ela sendo uma grande produtora, uma excelente produtora de colírio, desse colírio que era muito utilizado para curar a cegueira dos olhos, o Senhor diz que ela estava cega. A mesma coisa, a cidade produzia essa lã aí que era maravilhosa, era utilizada para fabricar tecidos finos, roupas caras. Mas o Senhor diz para essa igreja, que mesmo ela vivendo dentro dessa cidade, que produzia esse tipo de produto, ela estava nua. E é muito interessante isso, que Deus ele desconstrói tudo aquilo que aquele povo de Laodiceia se orgulhava, que era a sua riqueza. E aí Deus diz, ele deixa muito claro que nessa passagem,
que esse é um dos motivos que essa igreja de Laodiceia estava morna. E ele alertou para que essa igreja ela saísse desse estado de mornidão, porque ele estava a ponto de vomitá-la. Infelizmente, amados, tem muitos crentes dentro das igrejas hoje que estão nesse estado morno. Não é quente nem é frio, é morno. Às vezes vem para o culto todo domingo, vem para os Tadéis, ouve a palavra, mas é morno, não tem aquela vida de fogo na presença do Senhor. O fogo do Senhor não arde mais. Já se acostumou com a palavra não entra e não faz efeito. Então agora eu vou dar algumas explicações científicas, como é que procede a questão da temperatura. Coloque aí, filha, o slide lá da panela, ali do calor. Então, no versículo 15 e 16 de Apocalipse, ele fala sobre essas 3 temperaturas. E a química explica que o calor, ele é formado pelo movimento de partículas que, ao se agitarem, produz a sensação térmica de calor. Quem aqui já viu uma água na panela borbulhando? Né? Você viu ali aquelas partículas todas se movimentando. Quanto mais ela está quente, mais ela se movimenta, não é verdade? Então, quanto mais elas estão agitadas ali, mais elas estão quentes. E é por isso que um crente que é quente no espírito, ele não fica parado, irmão. O crente que é quente, ele fica procurando sempre o que fazer. O que é que eu posso fazer para melhorar no reino de Deus? Será que eu posso falar de Jesus para essa pessoa que às vezes está do meu lado, no meu trabalho, na minha escola, no meu ambiente de trabalho ali? Será que eu estou falando isso? Então esse crente, ele está sempre se movimentando. Ele não fica parado, ele quer fazer alguma coisa, ele quer limpar a cadeira. Eu dei o testemunho aqui do Jones, que logo que ele se converteu, ele era um crente pipoquinha. Ele ainda é quente, irmão. Ele ainda é quente, mas ele era um quente pipoquinha. Ele chegou com o pastor Zé João com dias, eu acho, de conversão, dias, né, Jones? Meses de conversão, e ele não se acostumava a ficar aí sentado no banco, não. Não, de jeito nenhum. E lá na presbiteriana, quando uma pessoa se converte, ele demora um pouco para ter algumas atividades, mas ele não se contentava, não. Ele se levantou e foi com o pastor Zé João. E olha que para chegar com o pastor Zé João era difícil, mas ele foi lá. E disse, pastor, eu quero fazer alguma coisa. E o pastor não tinha nada para ele fazer, ele era um crente novo ainda na fé. E aí ele foi, depois então me deu o seu banheiro para me lavar. Diga ao pessoal da limpeza que o seu banheiro ninguém limpa, só eu que lavo. Então o crente que é quente, ele não fica parado. Amém? E aqui nessa igreja eu vejo muito exemplos de crentes que são crentes, amado. Porque essa igreja é uma igreja serva. Uma igreja que quando ela é convocada para fazer uma obra, ela se levanta. Amém? Então vamos verificar como é que vem o segundo slide. Como é que vem o frio. Então como é que acontece que essa água aqui que está aqui dentro, ela se torna fria? É quando ela está parada, quando as partículas elas ficam paradas sem movimento, então ela esfria. Então aqui vai uma dica aí, cuidado, se avalie, se você está muito parado, o que você está fazendo na obra do Senhor? O Senhor, Ele nos chama, Ele nos convoca, e de fazer discípulos. Isso é uma grande comissão, isso é um mandamento do Senhor. Nós estamos fazendo discípulo. E agora vem o crente morno, a água morna, aliás, né? Como é que uma água se torna morna? É quando as partículas não estão paradas, mas não estão agitadas. Então aí eu fiquei pensando aqui, para mim eu fiquei assim, pode colocar o versículo 15, filha, o 15. Eu fiquei pensando, por que Deus nesse versículo 15, Ele diz que melhor seria que você fosse frio ou quente?
Vocês não concordam comigo que parece que o morno é melhor do que o frio? Né? O crente de morno ele ainda não está frio totalmente, né? Mas o Senhor diz que esse morno, ele não falou mal do frio, ele falou do morno. Ele disse que o morno ele estava a ponto de vomitar, né? E aí eu fiquei pensando, mas por quê? Por que que ele prefere o quente ou o frio? Porque com o Senhor, amados, é tudo ou nada. Ele não quer aquela pessoa que fica em cima do muro. Então, a pessoa que está com frio, o que que ela sente? A pessoa, quando ela está com muito frio, o que que ela sente? Necessidade de um cobertor, necessidade de calor. Então, a pessoa, quando ela está fria espiritual, é muito mais fácil ela se dar conta do estado dela. Eu estou fria, eu preciso de Deus. Já o crente que é morno, ele não sente. Ele acha que está tudo bem na vida dele. Se alguém for criticar, ele vai dizer que é mentira, que ele está tudo bem, que ele está fazendo tudo certo, porque ele vai na igreja todo dia, que ele dá o dízimo, que ele ora, que ele jejua, faz tudo. Então, agora nós vamos ver as 3 características desses 3 tipos de crente. Pode ver. O crente quente, amados. Está cheio de crente quente aqui nessa igreja. Amém? O crente quente, ele tem a capacidade de dar calor, amado. Chega perto de um crente quente, que tu vai receber, não é verdade? O crente quente, ele sempre está entusiasmado. E quando o gelo chega perto dele, é capaz dele fazer o quê? Dele entusiasmar, dele mudar aquela situação. O crente que é quente, ele está sempre disposto a ajudar o frio, a passar aquele calor para o frio. É capaz assim de um crente que é quente, quando ouvir um irmão, certo irmão, que dizia assim para ele: eu já estou há 1 ano sem ler a Bíblia. Um crente que é quente, ele não vai criticar. O crente que é crente, ele vai, ao invés de cobrar, ele vai fazer o quê? Estimular. Ele diz: irmão, tu está 1 ano sem ler a Bíblia, tu dá conta de ler quantos versículos por dia? 2, 3, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar na internet, tem um monte de plano de leitura, tira um plano de leitura daquele e te propõe a ler todo dia ali aquele plano de leitura. Então o crente que é quente, ele não cobra, ele estimula. Amém? Então é possível que o crente que não é quente, que é frio, quando ele ouve isso de um irmão que não lê a Bíblia, o crente frio vai dizer assim: tu vai morrer, desgraçado. Porque quem não lê a Bíblia, não se alimenta, vai morrer, né? Então é bem contrário do crente que é quente, que ele elogia. Você tem elogiado? Você tem passado temperatura para as pessoas? Porque a água, quando ela está muito quente, aqui se tivesse esse copo aqui, estivesse cheio d'água e minha mão estivesse gelada, se eu tocasse aqui, o que iria acontecer? A minha mão ia ficar o quê? Quente, ia passar o calor. Você tem passado o calor de Deus na vida das pessoas? Você tem feito a diferença como crente quente? Então, uma característica do crente quente, pode passar o slide. O crente que é quente, ele não deixa o seu espírito se abalar pelas situações. Ele sabe que quem fortalece ele é do Senhor. Ele sabe que essa tribulação que ele está passando, ela vai passar. Ela é momentânea. Então, o crente que é quente, ele sabe, ele conta com a ajuda do seu Deus. Né? Como a gente cantou ali, aquele louvor lindo, que diz que ele sabe que o barco não vai afundar só porque Jesus está no barco. Né? Então, o crente que é quente, ele tem a certeza, a convicção das promessas da palavra do Senhor. Ele lembra das promessas do Senhor. Ele não esquece. Então, o crente que é quente, ele não deixa as tribulações, os problemas esfriar. Esse é um dos motivos maiores
que tem feito o cristão esfriar são as tribulações. Muitas vezes, quando o crente está passando por tribulação, às vezes ele deixa se esfriar, não tem mais coragem, é fraco. E aí é que ele tem que buscar quem? O fogo do Espírito, o fogo de Deus. A segunda característica do crente que é quente, ele nunca anda sozinho, amado. O crente que é quente, ele nunca vai andar sozinho, porque ele sabe que um cordão de 3 dobras, ele não arrebenta. Quero ler com vocês aí também Provérbio 18:1. Provérbio 18:1, que diz assim: aquele que se isola busca seus próprios interesses, né? Então, o crente que é crente, ele não é egoísta, ele não se isola, ele não fica isolado. Vocês já ouviram falar da formiga tucandeira? Quem sabe aqui da formiga tucandeira? Né? Aquela que é muito usada nos rituais, né, de passagem indígena. Eu já tive o desprivilégio de ser ferrado por uma tucandeira, passei uns dias aí com um dedão inchado, com febre e tudo. Se você visse uma tucandeira, só uma tucandeirinha, você teria coragem de pisar nela, né? E amassar. Mas você teria coragem de pisar num formigueiro de tucandeira? Não, né? Um monte, sabe por quê? É assim mesmo que o inimigo, amado, faz. Quando você está sozinho, isolado, ele vai e te pisa, te amassa e te detona. Mas quando você está na comunhão dos irmãos, ele não se atreve. Porque ele sabe que aí o povo se levanta unido para orar, para guerrear em oração. Amém? Então, por isso, não se isole. Ainda tem uma deixa que fala que ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Eu sei que você não vai virar comidinha de lobo, amém? Então, a terceira característica do crente que é quente. Ele é o quê? Influenciador. Tem irmão, amados, que é tão quente, que a gente sempre deseja estar perto desse irmão. Você conhece algum irmão assim? Que quando você está mal, que você chega perto dele, ele te influencia e você ouve umas palavras e muda a sua situação? Eu tenho umas pessoas assim que me influenciam muito, que são crentes muito quentes. Quando eu chego perto, o meu estado já muda. Então, o crente que é crente, ele é influenciador sempre para o bem. O terceiro, pode passar agora. Ó. Agora nós vamos ver o crente frio. Amados, a ciência diz que quando uma pessoa fica muito tempo num lugar frio, ela pode sofrer de hipotermia, passando por um congelamento lento, que provoca sono, depois mata a pessoa congelada. É por isso que muitos crentes morrem, porque é lento o negócio, ele começa esfriando, depois vai congelando, aí chega a morte total. Mas eu quero dizer, se você um dia se encontra assim, frio, gelado, está com medo de morrer espiritualmente, tem uma oração que Abacuque fez para o povo lá de Israel. O povo de Israel teve um momento que ficou muito frio, não acreditava mais nas promessas do Senhor, não acreditava em tudo que o Senhor fez, esqueceram que Deus era Deus poderoso, que abriu o mar vermelho, que derrubou as muralhas, todas aquelas histórias Israel esqueceu. E Abacuque se lembrou, e aí ele fez essa oração que está em Abacuque 3:2, que diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecidas no nosso tempo. Em tua ira, lembra-te de misericórdia. Então, amados, para aquele que está frio, faça a oração de Abacuque, que ele diz assim: realiza de novo. Você pode dizer, peça agora do Senhor. Realiza de novo, Senhor, as tuas obras na minha vida. Realiza, Senhor, de novo aquele fogo que ardia o meu coração.
Realiza de novo, Senhor, a vontade de eu evangelizar. Realiza, Senhor, de novo a intrepidez de eu orar pelos doentes e eles serão curados. Realiza de novo, Senhor, as tuas obras na minha vida. Faça a oração de Abacuque. Se no dia você se encontrar frio, Abacuque fez isso, amados. Eu quero te dizer que muito vale uma oração, um pedido diante de Deus. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Se você se encontra nesse estado de frieza, o Senhor diz que Ele não rejeita essa oração. Amém? Então peça de novo. Diga, faz, Senhor, de novo esse teu fogo cair. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Peça até que você fique tocando fogo, fique em brasas. Amém? Porque o fogo do Espírito, amado, o fogo do Espírito Santo, ele é capaz de derreter qualquer iceberg. Você sabe o que é um iceberg? É um pedação de gelo do tamanho, acho que desse galpão ou maior. E ele derrete assim, ó. Se você está se sentindo assim, o Senhor agora, o Espírito Santo de Deus, que Ele conhece os corações, Ele está pairando aqui neste lugar. Nós estamos vivendo os últimos tempos, amadas, e nós precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque senão fica muito difícil. Se nós não tivermos o fogo do Espírito Santo de Deus, nós seremos abatidos pelas preocupações. O outro slide, o crente frio. Olha, outra característica do crente frio, ele é independente, amados. A independência é a ação ou procedimento para produzir o que se quer em vez do que Deus quer. A independência, amado, é tido na Bíblia como desobediência, é como um pecado de feitiçaria. Então, o crente, quando ele está frio, a primeira coisa, ele não quer mais ouvir ninguém. Ele não quer mais ouvir os pastores, ele não quer mais ouvir os seus discipuladores. Tudo que ele ouve, ele diz que isso é mentira, isso é balela, que não vai conhecer, não vai acontecer. O crente que é frio, ele fala muito mal da visão da igreja. Então, cuidado. Outra característica do crente frio é não se comprometer. Então, o crente, quando ele está frio, ele não quer nenhum tipo de envolvimento, nem comprometimento. Quando alguém da célula, alguém chama, vamos fazer tal coisa, irmão? Ah, não, irmão, isso dá muito trabalho, não dá para mim, não. Inventa todo tipo de qualquer desculpa. Você sabia que tem diferença entre o envolvido e o comprometido? Tem muita gente que é envolvida na obra de Deus, mas não é comprometido. Quem aqui já comeu um sanduíche de hambúrguer? Né, sabe que tem o ovo, tem a carne de hambúrguer, né, tem queijo. E a galinha, amado, a galinha, ela está envolvida nesse sanduíche. E a vaca está comprometida. A galinha apenas, ela botou o ovo que foi lá frito e foi para o sanduíche. Mas a vaca, ela deu a sua própria vida, ela morreu para a carne dela ser o hambúrguer. Entendeu a diferença? Então, os crentes que estão frios, eles são envolvidos, não têm responsabilidade, ele desiste diante das dificuldades. Já o cristão que é crente, amado, eles são comprometidos, eles dão, se possível, a própria vida. Você já conhece algum cristão, algum crente que acordou pelas madrugadas, envolvida com o seu discípulo, porque o seu discípulo estava com dificuldade? Eu sei, né? Eu já recebi também ligações de madrugada, então tem que ter envolvimento. Então, terceira característica do frio, ele se coloca acima de todos, ou seja, primeiro eu sou o reizinho, primeiro eu, depois eu de novo e depois eu de novo, sempre eu. Você quer ver um crente quando ele está frio? É quando ele fala muito de si mesmo e menos de Deus, né? Então ele é incapaz de fazer uma visita, de dar atenção, porque ele vai dizer assim:
eu tenho muitas coisas para fazer hoje, eu tenho que fazer aquilo, para mim. Então, sempre se coloca em primeiro lugar. E a terceira temperatura, pode colocar, filha, é o crente morno. Esse aí que Deus fala lá, que é o pior de todos, é o mais detestável para Deus. É porque é como aquela pessoa que está em cima do muro. Homem de ânimo dobre, uma hora tá, outra hora não tá. Ele se parece com o fariseu, mestre da lei. É muito bom. Os fariseus lá, eles eram muito bons em apontar os pecados dos outros. Então, o crente que é morno, ele é excelente em apontar o pecado dos outros, mas ele não consegue enxergar os seus próprios. Então, antes de falar, se pergunte: como é que eu estou nessa situação? Então, o crente, coloque aí a primeira, filha, por favor. Uma característica do crente morno, ele é religioso. É possível que ele venha para todos os cultos, vigília, mas ele não sente nada. A palavra já não penetra mais, porque ele já acha que ele é o doutor da lei, já conhece toda a teologia, a Bíblia toda. É possível até que ele ouça uma pregação e fique apenas olhando os erros de português, as colocações da pregação, mas a essência da pregação ele não deixa mais tocar, porque o seu coração está uma terra batida. A palavra, ela entra, é como se fosse uma semente, ela só vai penetrar se a terra estiver fofa. Então, o religioso, ele está com o coração, com a terra batida, não entra, a palavra não faz efeito, porque ele está frio. Um grande exemplo, e também uma das características também de um crente morno, é que ele não consegue mais sentir a presença de Deus. Quando ele está ali adorando os louvores, ele está só repetindo as letras, mas ele não está realmente sentindo a presença de Deus. Um exemplo de pessoas morno, que não reconheceu a presença de Deus, foi aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem lembra? Quando Jesus ressuscitou, né, Jesus tinha morrido, e estava lá os 2 discípulos andando pelo caminho de Emaús, muito triste. E Jesus, andando junto com eles não sentiram, eles estavam tão absortos nos seus pensamentos, nos problemas, que eles não viram que Jesus estava do seu lado. Então, o crente que é morno, ele não sente a presença de Deus. Ele ora, mas ele não sente que Deus está ali, que Deus está agindo, ele não mais tem fé. Foi isso que aconteceu com aqueles dois discípulos a caminhos de Emaús, por causa do problema. O problema, que eles estavam lá tão tristes, tão absortos, que eles não viram a presença do Senhor. Eles ficaram muito focados no problema, amados. E excesso de preocupação com o problema e não ter fé em Deus, levam o cristão a ficar morno. Então, a segunda característica do crente morno é que eles estão cheios de si e vazios de Deus, amados. Isso acontece quando o ser humano ele está sempre focado em si mesmo. Uma forma de nós medirmos se estamos mornos é quando nós trocamos nossos momentos de oração pelo Facebook, pelas mídias sociais. Você está ali, daqui a pouco eu vou ler, eu vou orar. Pega lá a sua Bíblia, vai se caminhando para orar, e aí lá, a mensagenzinha, e você não resiste, vai para o Facebook e passa horas, e nada da oração. Outra forma também da gente medir é quando a gente está bem lá se preparando, arrumando para ir para a igreja, toca o telefone, vamos lá para o shopping, vamos lanchar, eu pago o lanche. Opa, então troca as coisas de Deus, né? Isso é um exemplo claro de mornidão. Muito fácil desistir de ir para a casa do Senhor, muito fácil
desistir das coisas de Deus para as minhas coisas próprias, para a minha satisfação própria. O terceiro slide do crente morno é a inconstância. E a gente já percebeu que Deus não gosta de coisas inconstantes. Com Deus ou é ou não é. Então, crente que realmente fica em cima do muro, Deus, ele sente náusea, vontade de vomitar. Com Deus é tudo ou nada. Eu queria contar para vocês uma historinha de um homem que estava em cima de um muro. Para exemplificar aqui o que é esse homem indeciso, homem de ânimo dobre, que Deus abomina, né? Que também é uma das características do crente morno. Então o homem estava em cima do muro. E de um lado tinha Jesus, os anjos. E aí, do outro lado do muro tinha o diabo e os seus demônios. Do lado que tinha Jesus, Jesus olhava para ele, os anjos olhavam para ele e diziam: vem para cá, vem depressa que é o melhor lugar para ti. E ele olhava para o outro lado, estavam os demônios, e Satanás e seus demônios, tudo lá quieto, só cruzado o braço olhando para ele. E ele olhava para o outro lado, e o povo insistindo, os anjos insistindo, Jesus insistindo: vem, filho, aqui é o melhor para você. E aí ele olhou ali para Satanás e disse: olha, aqui do outro lado o pessoal estão fazendo a maior coisa para mim passar para o lado de lá. Eles estão torcendo, estão dizendo que é o melhor lá, tu não vai fazer nada não. Ele disse assim: eu não preciso fazer nada não, porque você já está no lugar que é meu, em cima do muro. Então isso serve de uma reflexão para nós. Ou tudo ou nada. Eu quero convidar você a ficar de pé, amado.